Chefe disfarçado observa lavador de louça ficar 3 horas após o fechamento. Então aprende o que ele está realmente fazendo. David Shane havia construído 17 restaurantes do nada. Ele sabia cada truque, cada atalho, cada funcionário Lion poderia dizer. Por isso ele estava aqui, esfregando os chãos em sua própria localização principal no centro de Seattle, usando uma falsa etiqueta de nome que lia Danny. Ninguém o reconheceu. A barba ajudou, assim como as 20 libras que ele havia ganhado desde que as fotos corporativas foram tiradas. Mas principalmente as pessoas apenas não esperam ver um milionário esfregando caixas de gordura às 11 da noite. Danny, você pode bater o ponto. A gerente de fechamento, Jessica, chamou do escritório. Miguel está terminando a louça. David assentiu, limpando as mãos em seu avental. Ele estava disfarçado há 3 dias agora, observando, ouvindo, fazendo anotações mentais. A equipe da cozinha cortava cantos. 2 garçons estavam desviando gorjetas e o chefe de cozinha estava pedindo ingredientes premium, mas servindo cortes padrão. Pequenos problemas consertáveis, mas algo mais havia chamado sua atenção. Miguel Reyes, o lavador de louça, 42 anos de idade de acordo com o arquivo que David havia memorizado. Trabalhou aqui por 8 meses, nunca a atrasou, nunca reclamou, nunca pediu hora extra e nunca saiu na hora. David fingiu pegar suas coisas do pequeno armário no corredor dos fundos. Através da porta de vai e vem da cozinha, ele podia ver a estação de Miguel. O homem trabalhava com uma eficiência que parecia quase meditativa. Borrifar, empilhar, deslizar. Borrifar, empilhar, deslizar. Suas mãos moviam-se como se estivessem conduzindo uma orquestra que só ele podia ouvir. Miguel, você está bem para fechar? Jessica perguntou, já vestindo sua jaqueta. Sim, senhorita Jessica, eu entendi. Não fique muito tarde. A corporação tem sido estranha sobre horas extras ultimamente. Eu não vou, prometo. David observou Jessica sair pela saída dos fundos. Então, ele ouviu as fechaduras da porta da frente engatarem. As luzes da sala de jantar apagaram-se seção por seção. Dentro de 10 minutos, o restaurante estava escuro, exceto pela iluminação de emergência da cozinha e o pequeno acessório fluorescente acima da pia de Miguel. David escorregou para a sala de armazenamento seco, deixando a porta entreaberta o suficiente para ver. Seu coração batia com uma curiosidade que ele não sentia há anos. Foi por isso que ele começou essas operações disfarçadas. Não para pegar ladrões, mas para entender o que acontecia quando ninguém estava olhando. Miguel terminou o último prato às 23h47. David havia verificado seu relógio. O lavador de louça secou as mãos cuidadosamente, dobrou a toalha e a pendurou no gancho designado. Então, em vez de pegar seu casaco, Miguel caminhou até a parede de equipamentos e puxou uma pequena caixa de ferramentas de trás do misturador industrial. As sobrancelhas de David se ergueram. Miguel moveu-se para o canto distante da cozinha perto da estação de preparação. Ele se ajoelhou, abriu um armário inferior e começou a examinar algo que David não conseguia ver direito. O homem puxou uma pequena lanterna, a sua própria, não a do restaurante, e espiou nas profundezas do armário. Por 20 minutos, Miguel trabalhou em algo. David ouviu o suave tilintar de ferramentas, o gentil rangido de metal sendo ajustado. O rosto de Miguel, iluminado pela lanterna, mostrava completa concentração. Nenhuma frustração, nenhuma pressa. Apenas trabalho cuidadoso e metódico. Quando Miguel se levantou, ele limpou as mãos novamente, fez uma anotação em um pequeno caderno espiral que ele puxou do bolso de trás e moveu-se para a próxima estação. David verificou seu relógio. Era hora 14. Miguel não estava lavando louça mais. Ele estava trabalhando na linha de gás atrás do fogão, apertando conexões que o próprio David não sabia que estavam soltas. Como Miguel sabia, David havia contratado equipes de manutenção profissionais. Eles vinham mensalmente.
Eles cobravam milhares, mas aqui estava seu lavador de louça fazendo o trabalho deles no escuro, não pago, sem supervisão. Por quê? Miguel trabalhou por mais 1 hora. Ele ajustou a prateleira bamba perto do refrigerador walk-in, aquela que estava na lista de manutenção por 3 semanas. Ele substituiu o cabo elétrico desgastado na lâmpada de aquecimento de backup, usando peças que ele aparentemente trouxe de casa. Ele apertou a maçaneta solta na porta do forno, que todos haviam aprendido a apenas puxar mais forte. À 1h23, Miguel finalmente guardou suas ferramentas. Ele lavou as mãos pela última vez, verificou cada estação como um piloto executando verificações pré-voo e pegou seu casaco gasto do gancho perto da porta dos fundos. David esperou até ouvir os passos de Miguel desaparecerem no estacionamento antes de emergir da sala de armazenamento. Suas pernas doíam de ficar parado por tanto tempo. Sua mente corria com perguntas. Ele caminhou até a linha de gás em que Miguel estava trabalhando. David se ajoelhou, puxou a lanterna de seu telefone e olhou. As conexões estavam perfeitas. Melhor que perfeitas. Elas pareciam profissionalmente revisadas. Ele verificou a prateleira. Completamente estável agora. O cabo elétrico havia sido substituído por fiação de nível comercial, propriamente isolado e seguro. Este não era trabalho amador. Esta era manutenção de nível especialista. David puxou seu próprio caderno e escreveu: Miguel Reyes ficando 2 mais horas após o fechamento, não roubando, não dormindo, reparando equipamentos. Por quê? Como ele sabe como? Por que ele não está pedindo hora extra? Ele olhou ao redor da cozinha, vendo-a de forma diferente agora. Quantas outras coisas Miguel havia consertado? Há quanto tempo isso estava acontecendo? E o mais importante, o que aconteceria se Miguel parasse? David trancou o restaurante a 1h47 e sentou em seu carro no canto distante do estacionamento. A luz da rua acima dele piscou. Havia meses que fazia isso. Através das janelas do restaurante, ele podia ver as luzes de emergência da cozinha brilhando suavemente. Ele pensou sobre o rosto de Miguel enquanto trabalhava. Havia algo lá, algo além do simples dever ou medo de ser demitido. Miguel havia trabalhado com o cuidado de alguém protegendo algo precioso. Mas por quê? Por que um lavador de louça ganhando R$ 16 por hora sacrificaria 3 horas de sono para consertar um restaurante que o substituiria amanhã se ele ligasse doente? David ligou seu carro, mas não foi embora ainda. Ele puxou o arquivo de funcionário de Miguel em seu telefone. Endereço: um pequeno complexo de apartamentos no sul de Seattle. Contato de emergência: nenhum listado. Emprego anterior: vários trabalhos de construção e manutenção. Todos de curto prazo, sem bandeiras vermelhas, sem explicações. Apenas um homem quieto que lavava louça e aparentemente fazia bicos como técnico de manutenção não pago. David tomou uma decisão. Ele voltaria amanhã à noite e na noite seguinte. Ele precisava entender o padrão antes de decidir o que fazer sobre isso. Porque em 17 anos administrando restaurantes, David havia aprendido uma verdade. Quando algo não faz sentido, geralmente é muito bom ou muito ruim. E ele tinha a sensação de que Miguel Reyes estava prestes a ensiná-lo qual era este. David apareceu para seu turno na noite seguinte com um novo plano. Ele seria o funcionário modelo, eficiente, invisível e esquecível, e ele observaria Miguel como se seu negócio dependesse disso. Porque talvez dependesse. Danny, você está nos chãos esta noite, Jessica disse, entregando-lhe o balde do esfregão. E talvez ajude Miguel se ele ficar sobrecarregado. Temos uma festa de aniversário chegando às 7h. Certo, David respondeu, mantendo sua voz casual. A festa de aniversário transformou-se em um pesadelo. 32 pessoas, metade delas crianças, todas pedindo refeições diferentes com modificações. A cozinha irrompeu em caos controlado. A estação de louça de Miguel transbordou. Pratos empilhados mais alto do que David jamais tinha visto.
Mas Miguel nunca entrou em pânico. Apenas trabalhou mais rápido, seu ritmo nunca quebrando. Borrifar, empilhar, deslizar. Borrifar, empilhar, deslizar. David ajudou onde pôde, trazendo-lhe estantes, abrindo espaço. Miguel assentiu seus agradecimentos, mas nunca parou de se mover. A festa finalmente saiu às 21h47. A equipe da cozinha gemeu com alívio. Miguel, cara, você é uma máquina. Carlos, o cozinheiro de linha disse, batendo em seu ombro. Estou fora. Até amanhã. Um por um, a equipe saiu. Jéssica saiu às 20h38. Tranque, Miguel. Sim, senhorita Jéssica. David havia batido o ponto, mas estava escondido na sala de armazenamento novamente. Mesmo local, mesma porta rachada. Suas costas já doíam de ficar em pé, mas ele ignorou. Às 23h15, Miguel puxou sua caixa de ferramentas. Esta noite, ele trabalhou na própria máquina de lavar louça industrial. Ele removeu o painel frontal com facilidade praticada e examinou os mecanismos internos. David observou enquanto Miguel ajustava algo, apertava parafusos e limpava componentes que provavelmente não haviam sido tocados desde a instalação. Então, Miguel moveu-se para a unidade de refrigeração. Ele passou 40 minutos verificando vedações, ajustando medidores de temperatura e limpando as bobinas do condensador com uma escova que trouxe de casa. David fez anotações em seu telefone. Dia 4, Miguel ficou até 0h52. Máquina de lavar louça de serviço e refrigerador walk-in. Trabalha como se fosse dono do lugar. O padrão continuou. Quarta-feira à noite, Miguel ficou até 1h15 substituindo juntas desgastadas em 3 aparelhos diferentes. Quinta-feira, ele saiu a 0h34 depois de refazer a fiação de uma tomada defeituosa que estava soltando faíscas, algo que o próprio David nem sabia. Sexta-feira foi a noite mais movimentada. O restaurante não fechou até a meia-noite. Miguel já estava lá desde as 14 horas, cobrindo outro lavador de louça que havia ligado doente. David esperava que ele saísse rapidamente, exausto. Em vez disso, Miguel ficou até 1h43 verificando meticulosamente cada peça de equipamento, como um médico fazendo rondas. No sábado, David havia desenvolvido uma nova rotina. Ele bateria o ponto normalmente, acenaria a Deus, então voltaria pela entrada do beco dos fundos que ele havia deixado aberta mais cedo com uma pequena cunha. Ele escorregaria para a sala de armazenamento e esperaria. Mas a noite de sábado trouxe uma mudança. A corporação enviou um e-mail, Jéssica disse durante as tarefas de fechamento. Ela parecia desconfortável. Eles estão monitorando as horas de trabalho de perto. Você precisa bater o ponto bem no fechamento. Sem exceções. O rosto de Miguel permaneceu neutro. Ok, senhorita Jéssica. Eu sei que você gosta de ter certeza de que tudo está limpo. Mas eles estão falando sério sobre isso. Roubo de tempo é como eles chamaram. Jéssica parecia apologética. Apenas tome cuidado. Ok, eu entendo. Naquela noite, Miguel bateu o ponto exatamente às 23h03. 3 minutos depois que o último cliente saiu. Ele pegou sua jaqueta, acenou boa noite para Jéssica e saiu pela porta dos fundos. David esperou na sala de armazenamento, confuso. Miguel realmente havia escutado? Tinha acabado? Então, às 23h47, David ouviu o suave clique da porta dos fundos abrindo. Miguel havia voltado. O pulso de David acelerou. O homem havia batido o ponto, saído do prédio e retornado. Isso não era apenas dedicação. Isso era algo completamente diferente. Miguel trabalhou rapidamente esta noite, mais apressado que o normal. Ele foi direto para a linha de gás atrás do fogão, aquela que ele estava monitorando a semana toda. Ele fez ajustes, verificou conexões e escreveu extensivamente em seu caderno. Seu rosto, pego no brilho da lanterna, parecia preocupado. Às 0h39, Miguel saiu novamente, trancando a porta atrás de si com uma chave que David não havia autorizado ninguém a ter.
Dave emergiu de seu esconderijo, sua mente correndo. Miguel tinha uma chave. Miguel estava voltando depois de bater o ponto. E baseado naquela expressão preocupada, Miguel havia encontrado algo errado. Algo sério o suficiente para arriscar seu emprego. David sentou em seu carro até as 2 horas pensando. Ele puxou os registros de manutenção do restaurante em seu laptop. A última inspeção profissional foi há 6 semanas. Eles passaram com pequenas anotações. Mas agora David se perguntou, eles realmente haviam passado ou Miguel estava consertando problemas antes mesmo dos inspetores chegarem? Ele precisava de mais informações. Segunda-feira ele tentaria algo diferente. Ele conversou com Miguel, não como o chefe, mas como Danny, o novato. Conversa casual, ver o que o homem revelava quando pensava que ninguém importante estava ouvindo. David dirigiu para casa enquanto a manhã de domingo rastejava sobre o horizonte de Seattle. Ele havia aprendido algo crucial esta semana. Miguel Reyes não estava apenas ficando até tarde. Miguel Reyes estava protegendo este restaurante como se fosse seu próprio. A pergunta que mantinha David acordado não era mais por quê, era o que acontece quando ele para. Segunda-feira trouxe chuva, o tipo de aguaceiro de Seattle que tornava tudo cinza e frio. David chegou cedo antes do turno do almoço e encontrou Miguel já lá preparando sua estação. Ei, Miguel! David disse, aproximando-se casualmente. Se importa se eu te perguntar algo? Miguel olhou surpreso. As pessoas geralmente não falavam com ele além das instruções necessárias. Claro, Danny. Como você mantém sua estação tão organizada? Eu ainda estou descobrindo as coisas. Um pequeno sorriso cruzou o rosto de Miguel. Prática, muita prática. Ele mostrou a David seu sistema, como ele arrumava as estantes, a ordem em que ele lavava as coisas, a maneira como ele posicionava tudo para máxima eficiência. Você é muito bom nisso, David disse. Já pensou em subir de cargo? Talvez equipe de cozinha? O sorriso de Miguel diminuiu ligeiramente. Eu gosto do que faço. É um trabalho honesto. Antes que David pudesse investigar mais, a correria do almoço chegou. A conversa terminou, mas David havia aprendido algo importante. Miguel era humilde demais. Ele não queria reconhecimento. Naquela noite, David não se escondeu na sala de armazenamento. Em vez disso, ele fingiu sair, mas permaneceu no corredor de manutenção do prédio, um corredor estreito atrás da cozinha, que abrigava painéis elétricos e controles de HVAC. Estava empoeirado, apertado, e tinha uma vista direta através de uma grade de ventilação para a cozinha. Miguel bateu o ponto às 23h07. Jessica saiu 10 minutos depois. Às 23h34, Miguel voltou pela porta dos fundos. Mas esta noite, David podia ver tudo claramente, e o que ele viu fez sua respiração prender. Miguel não foi para seus locais habituais. Em vez disso, ele caminhou diretamente para a válvula principal da linha de gás atrás do fogão comercial, a peça de infraestrutura mais crítica e perigosa do restaurante. Ele se ajoelhou com sua caixa de ferramentas e lanterna, seus movimentos cuidadosos e deliberados. David observou enquanto Miguel removia o painel de acesso. Dentro havia um labirinto de tubos, válvulas e conexões. Miguel puxou um pequeno dispositivo que David reconheceu como um detector de vazamento de gás. De nível profissional, não algo que se pegaria em uma loja de ferragens. Miguel testou cada ponto de conexão sistematicamente. Quando o detector apitou em uma junção, a mandíbula de Miguel apertou. Ele marcou algo em seu caderno com traços urgentes e nítidos. Então ele começou a consertar. David observou paralisado enquanto Miguel trabalhava. Isso não era um mexer amador. Miguel sabia exatamente o que estava fazendo. Ele isolou a válvula, liberou a pressão com segurança, substituiu a gacheta deteriorada e testou a vedação 3 vezes antes de remontar tudo. Todo o procedimento levou 47 minutos. Era trabalho profissional de livro, o tipo que David pagava a empreiteiros $200 por hora para realizar. Quando Miguel terminou a linha de gás,
Ele moveu-se para o painel elétrico perto de onde David estava escondido. David prendeu a respiração com medo de ser descoberto, mas Miguel estava focado inteiramente no interior do painel. Ele o abriu com sua própria chave, outro ponto de acesso não autorizado, e começou a inspecionar os disjuntores. David podia ver o caderno de Miguel agora pressionado contra a parede para estabilidade, enquanto o homem escrevia. As páginas estavam cheias de datas, locais e notas técnicas detalhadas. 3 de outubro, junção B, da linha de gás, leve vazamento detectado, gacheta substituída. 10 de outubro, disjuntor 7, conexão solta, apertada. 17 de outubro, compressor do refrigerador, vibração incomum, bobinas limpas. 24 de outubro, bomba da máquina de lavar louça, sinais de falha precoce, peças encomendadas. A lista continuou. Meses de entradas. Miguel havia estado mantendo este restaurante como um superintendente de prédio, documentando tudo com precisão profissional. Mas por quê? Por que um lavador de louça investiria seu próprio dinheiro em peças, seu próprio tempo e trabalho, sua própria expertise em manter um restaurante funcionando, tudo sem pedir um único centavo? Miguel fechou o painel elétrico e moveu-se para o sistema de ventilação. Ele subiu em um banquinho, o seu próprio, David notou, não o do restaurante, e inspecionou os filtros do exaustor. Ele removeu 3 deles, levou-os para sua pia e começou a esfregá-los com um desengordurante que ele havia trazido de casa. David verificou seu relógio. 0h51. Miguel trabalhou até 1h34. Ele limpou filtros, verificou o sistema de supressão de incêndio, testou a iluminação de emergência e apertou parafusos soltos em equipamentos que David havia passado 1000 vezes sem notar. Antes de sair, Miguel fez algo que fez o peito de David apertar. O homem ficou no centro da cozinha, girando lentamente em um círculo, olhando para tudo com a expressão de alguém dizendo boa noite a uma criança dormindo. Então Miguel puxou seu telefone, um modelo antigo, tela rachada, e tirou uma única foto da cozinha. Ele a encarou por um longo momento antes de guardar o telefone. Durma bem, Miguel sussurrou para o quarto vazio. Então ele saiu, trancando a porta atrás de si com precisão cuidadosa. David emergiu do corredor, suas pernas dormentes de ficar parado imóvel. Ele caminhou para onde Miguel estivera trabalhando e examinou tudo. As conexões da linha de gás estavam perfeitas. O painel elétrico estava imaculado. Os filtros brilhavam. Este restaurante estava mais seguro porque Miguel Reis ficava até tarde. Não apenas mais seguro, estava funcionando melhor do que jamais havia funcionado sob contratos de manutenção profissionais. David puxou seu telefone e ligou para seu chefe de operações apesar da hora de 2 da manhã. Eu preciso de todos os registros de manutenção para a unidade principal de Seattle. Ele disse, cada inspeção, cada reparo, cada reclamação, e eu preciso do histórico de emprego completo de Miguel Reis, tudo até de manhã porque David acabara de perceber algo aterrorizante. Se Miguel parasse de voltar, este restaurante poderia não sobreviver à semana. David mal dormiu. Às 6 horas da manhã, sua caixa de entrada estava inundada de arquivos. O histórico de emprego de Miguel era irregular. 3 meses aqui, 6 meses ali, todos trabalhos de manutenção ou construção. Mas as referências eram brilhantes, habilidades excepcionais, confiável, honesto. No entanto, todo o trabalho terminava da mesma forma. Miguel saía voluntariamente. Nenhuma explicação nos arquivos. Os registros de manutenção contavam uma história diferente. Nos últimos 8 meses, exatamente quando Miguel começou, os custos de reparo haviam caído 43%. Chamadas de serviço de emergência haviam praticamente desaparecido. O relatório de inspeção mensal mostrava menos problemas a cada vez. Miguel havia estado silenciosamente mantendo o restaurante unido. Quarta-feira à tarde, David encontrou sua oportunidade.
Miguel geralmente fazia sua pausa por volta das 14h30, sentado nos degraus dos fundos onde os fumantes se reuniam. Mesmo que ele não fumasse, David pegou 2 garrafas de água da cozinha e saiu. Se importa se eu me juntar a você? David perguntou, oferecendo uma garrafa. Miguel olhou surpreso, mas aceitou. Obrigado, Danny. Eles sentaram em silêncio por um momento. O beco cheirava a gordura e chuva. Um caminhão de entrega passou roncando. Você já trabalhou em outro lugar antes disso? David perguntou, mantendo seu tom casual. Muitos lugares, Miguel disse baixinho. Construção, principalmente. Alguns trabalhos de manutenção. Sim, meu pai fez construção. Odiou, porém. Disse que era muito instável. A expressão de Miguel mudou. Algo sutil, mas inconfundível. Meu pai amava isso. Ele disse suavemente. Ele podia consertar qualquer coisa. Motores, elétrica, encanamento. Ele costumava dizer que as máquinas apenas falavam com ele. Costumava. Miguel ficou quieto por um longo momento. Ele faleceu há 3 anos. Sinto muito, cara. David manteve sua voz genuína. O que aconteceu? Acidente no local de trabalho. Uma explosão de gás. As mãos de Miguel apertaram a garrafa de água. Linha defeituosa. A equipe de manutenção havia marcado como segura, mas ele divagou, olhando para o nada. David sentiu seu estômago afundar. De repente, tudo fez sentido. A verificação obsessiva das linhas de gás, a documentação meticulosa, a incapacidade de se afastar de problemas potenciais deve ter sido difícil. David disse cuidadosamente. Ele me ensinou tudo. Miguel continuou, sua voz distante. Começou quando eu tinha 8 anos. Aos 12 anos, eu podia fiação um prédio. Aos 16, eu podia consertar equipamentos comerciais. Ele estava tão orgulhoso. A voz de Miguel falhou ligeiramente. Ele queria que eu fosse para a escola técnica, me certificasse, fizesse algo de mim mesmo. Por que você não fez? Miguel sorriu tristemente. Depois que ele morreu, eu não pude. Todo o local de trabalho, toda peça de equipamento, eu apenas o via. Via o acidente. Eu congelava perto de outros trabalhadores. Ele tomou um gole de água. Lavar louça era o único trabalho de cozinha onde eu podia trabalhar sozinho. Quieto, seguro, mas você ainda sabe consertar coisas. Não consigo desaprender. Miguel olhou para suas mãos. Meu pai costumava dizer, se você vê algo quebrado e sabe como consertar, você tem uma responsabilidade. Ele ficaria desapontado se eu passasse por problemas apenas porque não era o meu trabalho. A garganta de David apertou. Tenho certeza de que ele estaria orgulhoso de você. Miguel balançou a cabeça. Estou lavando louça aos 42 anos, Danny. Eu deveria ter feito mais, sido mais. Você faz mais do que pensa, David disse baixinho. Antes que Miguel pudesse responder, Jessica chamou da porta. Miguel, precisamos de você. As fossas de louça estão entupindo. Miguel se levantou rapidamente, o momento quebrado. A pausa lá acabou. Ele entregou a David a garrafa de água meio vazia. Obrigado por ouvir. A maioria das pessoas não pergunta. David o observou desaparecer lá dentro, sua mente correndo. Miguel não estava apenas fazendo a manutenção do equipamento. Ele estava honrando seu pai. Cada linha de gás que ele verificava, cada conexão que ele apertava, cada desastre potencial que ele prevenia. Era tudo um memorial a um homem que morreu porque outra pessoa não havia sido cuidadosa o suficiente. Naquela noite, David não observou de seu esconderijo. Ele já sabia o que Miguel faria e por quê. Em vez disso, ele sentou em seu escritório na sede corporativa, olhando para o arquivo de funcionário de Miguel na tela de seu computador. 16 ideias por hora. Nenhum benefício além de seguro de saúde básico. Nenhum reconhecimento. Nenhum obrigado. Apenas um homem quebrado tentando salvar um prédio cheio de pessoas que nem sabiam que precisavam ser salvas. David abriu um novo documento e começou a digitar.
Ele planejava observar por 2 semanas antes de fazer quaisquer mudanças, mas não podia esperar mais. Ele rascunhou um e-mail para o RH. Revisão imediata necessária para protocolos do Departamento de Manutenção e Avaliação da Escala Salarial do lavador de louça. Então ele abriu outro arquivo, o calendário corporativo. Seu coração afundou. Havia uma reunião agendada para sexta-feira. Gerentes regionais. A linha de assunto lia: Estratégia de redução de custos de mão de obra da unidade principal de Seattle. David a abriu. Seu sangue gelou enquanto ele lia a agenda. Item 7. Rescindir violadores da política de após o horário. Ação imediata necessária. O nome de Miguel estava na lista. Eles iriam demiti-lo em 3 dias. E eles não tinham ideia de que estavam prestes a perder a única pessoa que impedia aquele restaurante de se tornar a próxima tragédia. David encarou a agenda da reunião até as palavras embaçarem. O item 7 não era apenas sobre Miguel. Havia outros 4 nomes listados, todos funcionários pegos ficando após seus turnos em diferentes locais. A corporação chamou isso de roubo de tempo e risco de responsabilidade. Mas o nome de Miguel tinha uma bandeira vermelha ao lado: infrator reincidente. Imagens de segurança mostram acesso não autorizado ao prédio. Eles o estavam observando. David rolou pelos relatórios de segurança anexados. Filmagens granuladas mostravam Miguel entrando no restaurante às 23h47 em 6 noites diferentes. Outro clipe o mostrava com ferramentas perto da linha de gás. Um terceiro o mostrava acessando o painel elétrico. Para a segurança, parecia roubo, vandalismo ou pior. O relatório concluiu: sujeito possui chaves não autorizadas e conhecimento técnico. Risco potencial de sabotagem. Recomenda-se rescisão e investigação imediatas. Eles acham que ele está sabotando o restaurante. David sussurrou para o escritório vazio. Eles acham que ele é o problema. Seu telefone zumbiu. Uma mensagem de Richard Pearson, VP de Operações. David, preciso de você na ligação de sexta-feira. Estamos fazendo uma limpeza. Seattle tem sangrado dinheiro em problemas de manutenção fantasma. Hora de apertar. Problemas de manutenção fantasma. Os problemas que nunca se tornaram desastres porque Miguel os consertou primeiro. David apertou o botão de volta. Estaremos lá. Preciso revisar alguns arquivos primeiro. Ele não podia revelar sua identidade ainda. Se a corporação soubesse que o CEO estava trabalhando disfarçado, eles fechariam a operação inteira. Mas se ele não interviesse, Miguel seria demitido antes que David pudesse terminar sua investigação. Ele precisava de mais tempo. Quinta-feira de manhã, David chegou ao restaurante para encontrar o caos. O cozinheiro de preparo matinal, Andre, estava gritando com Jessica. O forno está morto. Temos serviço de almoço em 2 horas. David os seguiu até a cozinha. O forno comercial principal não acendia. Jessica estava ao telefone com a empresa de reparos, seu rosto pálido. Os $400 por uma chamada de emergência, mais peças e mão de obra. E eles não podem chegar aqui antes das 14 horas. Cancelar reservas de almoço. André disse: estamos ferrados. David observou Miguel, que estava ouvindo de sua estação. O rosto do lavador de louça mostrava algo que David não havia visto antes. Frustração. Suas mãos apertaram a borda da pia. Talvez eu possa dar uma olhada, Miguel disse baixinho. Você, André zombou. Você lava a louça, cara. Eu já trabalhei em fornos antes. Apenas para verificar o que há de errado. Jessica hesitou. Se você estragar mais, a corporação vai. Serei cuidadoso. Jessica olhou para o telefone, para a estimativa de os $400, para as reservas de almoço que eles teriam que cancelar. Tudo bem, 5 minutos, mas se você não conseguir consertar, chamamos os profissionais. Miguel pegou sua caixa de ferramentas de seu esconderijo e aproximou-se do forno. David observou enquanto ele removia o painel de acesso, verificava o fluxo de gás, testava o sistema de ignição. Seus movimentos eram confiantes, praticados.
Os termopares soltos, Miguel disse, e os conjuntos piloto entupidos. Eu posso consertar. 20 minutos depois, o forno rugiu para a vida. Andrew ficou olhando. A boca de Jessica ficou aberta. Como você fez? Meu pai me ensinou, Miguel disse simplesmente limpando as mãos. Ele voltou para sua estação como se nada tivesse acontecido. Jéssica aproximou-se dele cautelosamente. Miguel, por que você não disse a ninguém que podia fazer isso? Ninguém perguntou. Poderíamos estar te pagando 2. Eu apenas lavo louça, senhorita Jéssica. O tom de Miguel era final. Esse é o meu trabalho. David viu a expressão de Jéssica mudar. Ela estava pensando em todas as vezes que o equipamento falhou, todas as chamadas de emergência, todo o dinheiro gasto. Ela pegou seu telefone. Naquela tarde, David estava limpando mesas quando ouviu Jessica em uma ligação com a corporação. Estou te dizendo, ele consertou em 20 minutos. Sim, eu sei que ele é um lavador de louça, mas não estou sugerindo que lhe demos deveres de manutenção sem certificação. Eu só pensei que você deveria saber. Ela fez uma pausa ouvindo. Seu rosto ficou pálido. Sexta-feira. Mas sim, eu entendo. Terei a papelada pronta. O estômago de David revirou. Ele sabia do que se tratava naquela ligação. Depois que Jessica desligou, ela sentou no escritório com a cabeça entre as mãos. David fingiu limpar uma mesa próxima, ouvindo. O assistente de gerente de Jessica, Kevin, espiou. O que a corporação disse? Eles estão demitindo Miguel sexta-feira de manhã. Antes do turno começar, a voz de Jessica era oca. Eles disseram que ele é um risco de segurança, que ele tem acessado o prédio sem autorização. Espera, Miguel, o cara que acabou de salvar nosso serviço de almoço. Não importa, eles o querem fora. Jessica parecia miserável. E tem mais, eles estão enviando inspetores de segurança. Auditoria surpresa, na próxima terça-feira. O sangue de David gelou. A inspeção de segurança seria em 5 dias. Se Miguel fosse embora, quem faria a manutenção do equipamento? Quem pegaria os problemas antes que os inspetores o fizessem? Ele pensou na linha de gás que Miguel havia monitorado a semana toda. Aquela que o preocupou o suficiente para voltar depois de bater o ponto. O que aconteceria com aquela linha se Miguel não estivesse lá para verificá-la? David saiu do trabalho cedo, sua mente correndo. Ele sentou em seu carro, olhando para seu telefone. Ele poderia ligar para Richard agora, revelar tudo, impedir a demissão, mas se o fizesse, eles saberiam que ele estava disfarçado. A investigação terminaria. Ele nunca aprenderia o que mais estava acontecendo em suas outras localidades. Dezenas de outros funcionários que poderiam precisar de sua ajuda seriam ignorados. O emprego de um homem versus o panorama geral. O dilema clássico do CEO. Exceto que isso não era apenas sobre um emprego. Se aquela linha de gás falhasse durante a inspeção, pessoas poderiam se machucar, pessoas poderiam morrer. Assim como o pai de Miguel. David fechou os olhos e tomou uma decisão. Ele participaria da reunião de sexta-feira. Ele veria como a corporação lidaria com isso. E se eles demitissem Miguel sem ouvir, então o CEO de 17 restaurantes teria que quebrar seu próprio disfarce para salvar o emprego de um lavador de louça, mesmo que lhe custasse tudo. A manhã de sexta-feira chegou fria e cinzenta. David apareceu às 6 horas da manhã, mais cedo do que seu turno como Danny exigia, mas ele precisava estar lá. A reunião de demissão de Miguel estava agendada para as 7 horas da manhã, antes do preparo do café da manhã começar. David se escondeu no armário de suprimentos perto do escritório. A porta estava entreaberta o suficiente para ouvir. Seu coração batia forte contra suas costelas. Ele havia passado a noite toda debatendo se deveria intervir, e ainda não tinha uma resposta. Às 6h58, Miguel entrou pela porta dos fundos, lancheira na mão, cantarolando suavemente. Ele não tinha ideia do que estava por vir.
Jessica emergiu do escritório, seu rosto tenso. Atrás dela estava o próprio Richard Pearson. O VP de operações havia dirigido de Portland para isso. Miguel, você pode vir ao escritório, por favor? A voz de Jessica mal estava firme. O cantarolar de Miguel parou. Sim, senhorita Jessica. Seus olhos passaram de Richard para a porta fechada do escritório, de volta para Jessica. Ele sabia. David observou pela fresta enquanto eles desapareciam lá dentro. Ele não podia ver, mas podia ouvir cada palavra. Senhor Reyes, sou Richard Pearson da corporação. A voz do VP estava fria. Administrativa. Precisamos discutir algumas preocupações de segurança. Ok. A voz de Miguel estava calma, resignada. Até nossas câmeras mostram você entrando neste prédio depois do horário em múltiplas ocasiões. Você foi observado com ferramentas acessando equipamentos, usando chaves não autorizadas. Papéis embaralhados. Você pode explicar isso? Uma longa pausa. Então eu estava consertando coisas. Esse não é seu trabalho, senhor Reyes, eu sei. Então por que você estava fazendo isso? Outra pausa. Porque precisavam de conserto. A voz de Richard endureceu. Você foi visto acessando linhas de gás, painéis elétricos, infraestrutura crítica, sem autorização, sem treinamento, sem... Eu tenho treinamento. A voz de Miguel estava baixa, mas firme. Meu pai me ensinou. Eu sou certificado. Eu não tenho mais os papéis. Não é assim que funciona. Você violou a política da empresa. Você criou problemas de responsabilidade. E você representou um risco de segurança. Eu estava tentando ajudar. Ajudar. A cadeira de Richard arranhou. Você entende o que aconteceria se você cometesse um erro? Se alguém se machucasse porque você estava bancando o faz tudo? Os processos sozinhos. Eu não cometi erros. A voz de Miguel subiu ligeiramente, a primeira emoção rompendo. Verifique o equipamento. Tudo o que eu toquei funciona melhor do que antes. Tudo está mais seguro. Esse não é o ponto. Então qual é? A voz de Miguel falhou. Eu venho cedo. Eu fico até tarde. Eu faço meu trabalho e conserto problemas que ninguém mais vê. Eu não peço dinheiro. Eu não peço nada. E você quer me demitir por isso? Jessica falou, sua voz tremendo. Richard, ele nos salvou os $400 ontem. O forno estava Jessica. Isso não é uma negociação. Richard a interrompeu. Senhor Reyes, com efeito imediato. Você está demitido. Você receberá 2 semanas de indenização. A segurança o escoltará. Não. A voz de Miguel era quase um sussurro. Com licença. Eu disse, não, eu não vou embora. A cadeira de Miguel arranhou para trás. Você não entende. A linha de gás atrás do fogão principal, junção B, está se degradando. Eu a tenho monitorado por 3 semanas. Precisa de uma substituição completa, não apenas a gacheta. Eu pedi as peças com meu próprio dinheiro. Elas chegaram segunda-feira, senhor Reis. E o compressor do refrigerador walk-in tem um rolamento falhando. Ele vai travar dentro de 10 dias. E o medidor de pressão do sistema de supressão de incêndio está lendo falso alto. A pressão real está 15% abaixo dos padrões de segurança. E o chega. Richard bateu a mão na mesa. É exatamente por isso que você está sendo demitido. Você está obcecado. Você está excedendo seus limites. Você precisa sair agora. Silêncio. Então a voz de Miguel, oca e derrotada, e a inspeção de segurança. Isso é confidencial. É terça-feira, não é? A voz de Miguel tremeu. Vocês estão inspecionando terça-feira e estão me demitindo hoje. Vocês vão falhar. Pessoas vão se machucar. Senhor Reyes, você precisa entender que suas ações, por mais bem intencionadas que fossem, criaram responsabilidade legal. Meu pai morreu porque alguém não verificou uma linha de gás corretamente.
A voz de Miguel quebrou completamente. Ele morreu queimado porque equipes de manutenção assinaram a aprovação de equipamentos que nunca realmente inspecionaram. Eu não vou deixar isso acontecer aqui. Eu não posso. O escritório ficou em silêncio. A mão de David estava na maçaneta da porta. Um empurrão e ele estaria lá dentro revelando tudo, parando isso. Mas seus pés não se moveriam. Sinto muito pelo seu pai, Richard disse, sua voz suavizando ligeiramente. Mas isso não muda a situação. Você está demitido. Por favor, pegue suas coisas. David ouviu Miguel se levantar. Ouviu seus passos se moverem em direção à porta. O lavador de louça emergiu, seu rosto molhado de lágrimas. Ele estava tentando esconder. Ele passou pelo esconderijo de David sem vê-lo, pegou sua caixa de ferramentas de trás do misturador e seguiu para a porta dos fundos. Jessica o seguiu para fora. Miguel, sinto muito. Eu tentei. Está tudo bem, senhorita Jessica. Miguel enxugou os olhos. Você tem uma boa cozinha. Cuide dela. Então ele se foi. Richard emergiu do escritório já ao telefone. Sim, me consiga a segurança do prédio. Preciso que todas as fechaduras na unidade principal de Seattle sejam trocadas até o final do dia e cancele quaisquer chaves pendentes. David ficou paralisado no armário, seu corpo inteiro tremendo. Ele acabou de vê-los demitir a única pessoa que mantinha aquele restaurante seguro, e ele não havia feito nada para impedir. O fim de semana passou em silêncio tenso. David trabalhou seus turnos como Danny observando a cozinha operar sem Miguel. Um novo lavador de louça começou no sábado. Um garoto de 19 anos que era rápido, mas descuidado, deixando gordura nos pratos e água empoçando no chão. Ninguém mencionou Miguel. Era como se ele nunca tivesse existido. Domingo à noite, David ficou até tarde depois de seu turno, esperando até que todos saíssem. Então ele verificou o equipamento que Miguel havia estado monitorando. A linha de gás atrás do fogão parecia boa para seus olhos não treinados. O refrigerador walk-in zumbiu normalmente. O medidor do sistema de supressão de incêndio leu pressão normal. Tudo parecia bem, mas David lembrou-se do rosto de Miguel, da certeza em sua voz. Vocês vão falhar. Segunda-feira de manhã, David ligou para Richard de seu carro. As inspeções são amanhã, David disse, abandonando a pretensão de Danny temporariamente. Estamos prontos? Seattle está sólida, Richard respondeu confiante. Acabamos de ter a equipe profissional fazendo uma verificação completa sexta-feira à tarde. Tudo passou. Eles disseram que quem quer que tenha estado fazendo a manutenção daquela cozinha sabe o que está fazendo. E as linhas de gás? Todas verdes. Por quê? David hesitou. Só quero ter certeza de que estamos preparados. Estamos bem, David. Pare de se preocupar. Mas David não conseguia parar de se preocupar. Segunda-feira à noite, ele trabalhou seu turno. Então se escondeu no corredor de manutenção após o fechamento. A cozinha estava escura e vazia. Ninguém veio verificar o equipamento. Ninguém apertou parafusos soltos ou testou conexões. Às 23h34, exatamente quando Miguel costumava retornar, David se viu olhando para a porta dos fundos, meio esperando que ela se abrisse. Não abriu. À meia-noite, David ouviu um fraco chiado da cozinha. Ele emergiu do corredor, seguindo o barulho até o fogão principal. Atrás dele, mal audível, a linha de gás estava vazando. Junção B, aquela que Miguel havia alertado. As mãos de David tremeram enquanto ele ligava para a linha de manutenção de emergência. Este é David Chin, CEO. Eu preciso de alguém na unidade principal de Seattle imediatamente. Vazamento de gás. Senhor, é meia-noite. Chamadas de emergência são agora. Eu não me importo com o custo. O técnico chegou a 1h15. Ele passou 20 minutos examinando a linha, então olhou para David com preocupação. Esta junção foi remendada recentemente. Bom trabalho, na verdade. Mas a seção inteira precisa de substituição. É antiga, corroída.
Quem a remendou provavelmente sabia disso. Ele apontou para o tubo deteriorado. Isso poderia ter explodido durante o cozimento de alto volume. Sorte que você pegou. Você pode consertar esta noite. Eu posso torná-lo seguro por enquanto, mas você reprovará na inspeção amanhã se eles olharem de perto. Isso precisa de uma substituição completa. Isso é um trabalho de 6 horas no mínimo. David fechou os olhos. Miguel havia sabido. Ele tentou avisá-los. Faça o que puder, David disse. O técnico trabalhou até às 3 horas da manhã. David sentou no chão da cozinha observando, sua mente correndo. O remendo aguentaria mal, mas o inspetor veria o problema imediatamente. E havia outros problemas que Miguel havia mencionado. O rolamento do cooler, a pressão de supressão de incêndio. Quantos outros desastres estavam esperando? A terça-feira de manhã chegou rápido demais. David apareceu às 6 horas da manhã exausto e aterrorizado. A equipe de inspeção chegou às 9 horas em ponto. 3 oficiais com pranchetas e expressões severas. Jessica parecia em pânico. Danny, fique fora do caminho deles. Apenas continue trabalhando. David esfregou o chão, esvaziou o lixo e observou os inspetores trabalharem. Eles verificaram tudo metodicamente. As unidades de refrigeração passaram. Os painéis elétricos passaram. O sistema de ventilação passou. Então eles alcançaram as linhas de gás. A inspetora-chefe, uma mulher chamada Patrícia, ajoelhou-se atrás do fogão com um detetor de gás. Ele apitou imediatamente. Seu rosto ficou sombrio. Quem faz a manutenção de seus sistemas de gás? Ela perguntou a Jessica. Temos um contrato mensal com... Quando esta linha foi inspecionada pela última vez? Sexta-feira. Eles disseram que tudo estava bem. Patrícia se levantou, sua expressão sombria. Esta junção está corroída e inadequadamente remendada. A seção inteira precisa de substituição. Esta é uma violação crítica. Ela fez anotações. Também estou vendo vedações degradadas aqui e aqui. Quem tem feito sua manutenção? Jessica parecia perdida. A empresa contratada. Eles perderam isso. Patrícia moveu-se para o sistema de supressão de incêndio. Ela verificou o medidor de pressão. Então abriu o painel de acesso. Este medidor está lendo falso. A pressão real está perigosamente baixa. Mais anotações. Isso são 2 violações críticas. David observou a inspeção em espiral. O rolamento do refrigerador walk-in, a previsão de Miguel, estava de fato falhando. O gerador de backup tinha uma linha de combustível solta. A caixa de gordura tinha uma rachadura capilar. Cada problema que Miguel havia encontrado, cada problema que ele havia gerenciado silenciosamente, estava agora exposto. Patrícia virou-se para Jessica, seu rosto grave. Estou emitindo uma ordem de fechamento parcial imediato. Vocês podem servir apenas comida fria até que estas violações sejam corrigidas. Privilégios totais de cozinha estão suspensos. O quê? Temos reservas para o jantar esta noite. Não podemos. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de deixar seu equipamento deteriorar a níveis perigosos. A caneta de Patrícia moveu-se por sua prancheta. Vocês têm 72 horas para fazer os reparos e agendar uma reinspeção. Se falharem novamente, recomendaremos o fechamento permanente. Jessica afundou em uma cadeira, seu rosto branco. David ficou paralisado, o esfregão em suas mãos. A cozinha que Miguel havia protegido por 8 meses era agora oficialmente um risco de segurança. 3 dias depois de o terem demitido, Richard chegaria dentro de 1 hora. Ele veria a falha, as violações, a ordem de fechamento, e David teria que explicar como demitir um lavador de louça quase destruiu um restaurante. A verdade estava prestes a vir à tona, e David não tinha ideia se conseguiria consertar o desastre que havia permitido acontecer. Richard chegou às 11h da manhã, seu rosto roxo de raiva. Fechamento parcial, violações críticas. Ele invadiu o escritório onde Jessica estava chorando. Como isso aconteceu?
Tivemos profissionais aqui sexta-feira. Eu não sei, Jessica soluçou. Eles disseram que tudo estava bem. Isso é catastrófico. Você entende o que isso faz com nossa avaliação, nossa reputação? Richard andando de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo. Quem deveria estar monitorando este equipamento? A empresa de manutenção. Eles claramente não fizeram o trabalho deles. Richard pegou seu telefone. Estou ligando para o selo. Isso está além do meu. Isso não será necessário, David disse da porta. Todos se viraram. David estava lá em seu uniforme de lavador de louça, mas algo em sua postura havia mudado. Ele não era mais Danny. Porque eu já estou aqui, David continuou, entrando no escritório. O rosto de Richard ficou em branco de confusão. O que você é, Danny? Este não é o momento para... Meu nome não é Danny. David puxou sua carteira, mostrou sua identidade. É David Chin. Eu sou dono desta empresa. O escritório ficou em silêncio. A boca de Jessica abriu e fechou sem som. Richard cambaleou para trás como se tivesse sido atingido. Você tem trabalhado como lavador de louça, Richard sussurrou. Por 2 semanas disfarçado, a voz de David estava fria. E eu aprendi bastante. Por exemplo, eu aprendi que você demitiu a única pessoa que realmente estava mantendo este restaurante, Miguel. Jessica encontrou sua voz, mas ele estava violando. Ele estava nos salvando. David puxou seu telefone e mostrou-lhes fotos que ele havia tirado do caderno de Miguel. Cada reparo, cada conserto, cada desastre potencial documentado. Por 8 meses, Miguel Reyes trabalhou 3 horas sem receber todas as noites, consertando problemas que suas equipes de manutenção contratadas perderam. O rosto de Richard mudou de confusão para defensiva. Ele não tinha autorização, nenhuma certificação. Ele era uma responsabilidade. Ele era a única coisa entre nós e isso. David gesticulou para a ordem de fechamento na mesa de Jessica. A linha de gás que falhou. Miguel o avisou sobre isso sexta-feira de manhã. Ele lhe disse que precisava de substituição. Você o demitiu de qualquer maneira. Nós não sabíamos que ele era. Você não perguntou. A voz de David cortou como gelo. Você viu um funcionário que se importava demais, trabalhava demais e ficava até tarde. E em vez de se perguntar por quê, em vez de investigar, você o rotulou como um risco de segurança e o expulsou. Jessica falou baixinho. A inspeção. Se Miguel estivesse aqui, teríamos passado. David terminou. Cada violação que eles encontraram. Miguel sabia sobre ela. Ele estava gerenciando-as, monitorando-as, consertando-as conforme surgiam. A pressão de supressão de incêndio, o rolamento do cooler, a rachadura na caixa de gordura. Ele documentou tudo isso. Richard afundou em uma cadeira. Por que ele não contou a alguém? Ele tentou. Sexta-feira de manhã, você disse a ele para parar de falar. A mandíbula de David apertou. E antes disso, ninguém perguntou. Ninguém notou. Ele era apenas um lavador de louça que trabalhava no canto, invisível. O que fazemos agora? Jessica perguntou. David puxou seu telefone. Primeiro vamos ligar para Miguel. Vamos oferecer a ele seu emprego de volta com um pedido formal de desculpas. E se ele disser não? Richard perguntou baixinho. Então merecemos falhar nesta inspeção. David discou. O telefone tocou 4 vezes antes que uma voz familiar atendesse. Olá, Miguel. Este é David Chin. Eu sou o CEO do grupo de restaurantes. Eu preciso te dizer algo importante. Silêncio. Então, como você conseguiu este número? Eu também sou Danny, o cara que esfregou o chão ao seu lado por 2 semanas. Um silêncio mais longo. Você estava me observando? Sim. E eu vi tudo o que você fez. Cada reparo, cada noite tarde, cada vez que você protegeu pessoas que nem sabiam que precisavam de proteção. A voz de David suavizou. Eu vi você honrar a memória de seu pai da maneira mais bonita possível. A respiração de Miguel engasgou. Eu não vou voltar. Eles deixaram claro.
Eu estou deixando novas coisas claras. Você não está voltando como lavador de louça, Miguel. Estou criando uma nova posição, diretor de instalações e segurança. 55 mil por ano, benefícios completos e uma equipe para te ajudar. Seu trabalho será fazer o que você tem feito, mais pago, respeitado e empoderado. Eu não entendo. Você estava certo sobre a linha de gás, sobre a inspeção, sobre tudo. David olhou para Richard e Jessica. Nós falhamos porque te perdemos e eu estou pedindo, implorando para você nos dar uma chance de consertar isso. Outro longo silêncio. Então as peças para a junção B chegaram hoje ao meu apartamento. Vou enviar um carro. Esteja aqui em 1 hora. Ok, Miguel sussurrou. Ok. David desligou. Ele se virou para Richard e Jessica. Entrem em contato com a empresa de manutenção contratada. Demitam-nos. Então liguem para cada local que operamos e perguntem se eles têm algum lavador de louça, zelador ou equipe noturna que ficará até tarde sem motivo. Eu quero uma lista até o final do dia. Vocês acham que há mais como Miguel? Jessica perguntou. Eu acho que estivemos cegos para as pessoas que realmente se importam com nossos restaurantes. Isso termina hoje. David se dirigiu à porta, então fez uma pausa. E Richard, comece a elaborar uma nova política. Qualquer funcionário que identificar um problema de segurança recebe um bônus, não uma demissão. Certifique-se de que todo gerente saiba que a iniciativa é recompensada, não punida. Richard assentiu lentamente. Sinto muito, eu deveria ter escutado. Todos nós deveríamos ter. Miguel chegou 90 minutos depois, peças na mão. David o encontrou na porta, não mais disfarçado. Obrigado por vir, David disse. Miguel olhou para ele, realmente olhou para ele pela primeira vez. Você realmente esfregou o chão por 2 semanas. Eu realmente fiz. Um pequeno sorriso cruzou o rosto de Miguel. Você perdeu o lugar perto da máquina de lavar louça. David riu. Genuinamente riu pela primeira vez em dias. Então é bom que estou contratando um especialista. Juntos, eles entraram na cozinha. Miguel colocou suas ferramentas e começou a trabalhar na junção B, enquanto David chamava empreiteiros adicionais para lidar com as outras violações. Às 18 horas, todos os problemas críticos foram corrigidos. A reinspeção foi agendada para quinta-feira. Às 19 horas, Miguel havia montado uma lista de 12 outros problemas de manutenção em todo o restaurante. Coisas que não teriam sido pegas por meses. Às 20 horas, David havia redigido mudanças na política da empresa que garantiriam que ninguém como Miguel nunca mais passaria despercebido. E às 21 horas, enquanto estavam na cozinha agora segura, Miguel puxou seu caderno amassado e o entregou a David. Meu pai também guardava cadernos, Miguel disse baixinho. Ele gostaria que alguém continuasse o trabalho. David pegou o caderno cuidadosamente como o tesouro que era. Faremos juntos. A reinspeção de quinta-feira resultou em uma pontuação perfeita. A inspetora até comentou que era a cozinha comercial mais bem mantida que ela havia visto em anos. 3 meses depois, a equipe de instalações de Miguel havia identificado e corrigido problemas de segurança em todos os 17 locais. Os custos de manutenção de emergência caíram 68%. As pontuações de satisfação dos funcionários aumentaram. E na cozinha principal de Seattle, uma foto emoldurada pendurada perto da estação de lavar louça. Miguel e seu pai, ambos usando cintos de trabalho, ambos sorrindo. Abaixo, uma pequena placa lia: se você vê algo quebrado e sabe como consertar, você tem uma responsabilidade. David visitava aquele restaurante uma vez por mês. Cada vez ele encontrava Miguel em algum lugar do prédio, verificando, consertando, protegendo. E cada vez David lembrava uma lição que quase aprendera tarde demais. As pessoas mais importantes em sua empresa são muitas vezes aquelas que você nunca nota até que elas se vão.